Eclesiastes, capítulo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precedem e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembranças entre o que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta infandonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela se exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 2. Disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido, e da alegria de que serve estar. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de todas a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos musicais de toda a espécie. Eu fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que ouvem antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu
que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura e as estutícias. Pois que fará o homem que seguia o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estutícia. Quanto à luz, é mais excelente do que as trevas. Os olhos dos homens sábios estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu a mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que o do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Todavia, se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei, e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são como dores, e a sua ocupação é aflição, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi.
e o que há de ser também já foi, e Deus pode contar o que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais, e lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão para o pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que viviam ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obra traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come da sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e a aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois terminarem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como vão se esquentar? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro,
Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e é mais alto do que eles. O proveito da terra é para todos, até os reis se servem do campo. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também o que deles comem. Que mais proveitos, pois, têm os seus donos do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também é isto um grave mal, que juntamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa: comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida, que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar da sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto em vão veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Porque mais tem o sábio do que o tolo, e que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isto é vaidade e aflição de espíritos. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Glória a Deus.